Envelhecer é difícil, mas a outra opção, a alternativa, é bem pior. Ninguém quer morrer jovem, né? Essa frase, gente, é da atriz Tônia Carreiro. Super talentosa, foi uma mulher lindíssima, morreu aos 95 anos. Então, como lidar com os efeitos da passagem do tempo numa sociedade que valoriza tanto o novo? Quais os tratamentos mais modernos? Esse é o tema da nossa conversa de hoje com quem entende e muito do assunto, doutora Natália Burian. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Então eu começo com essa pergunta, né, de $1 milhão. Como fazer para envelhecer bem? A gente costuma usar essa expressão, né, gente? Fulano, determinada pessoa, envelheceu bem. Não dá para parar o tempo, nem a gente quer isso, né, doutora? Mas qual o caminho, então? É a prevenção, como tudo, né? Em relação à saúde, a gente tem que estar sempre prevenindo. Começa já na juventude, na verdade, na infância, os nossos pais é que tem que plantar isso. O primeiro passo para tratamento anti-envelhecimento é o uso de filtro solar. Isso não tem outra coisa para ser feita desde pequenininho. Começa quando? Começa já depois dos 6 meses. Antes dos 6 meses não pode. Não, claro, diariamente. Não é necessário numa criança você fazer o uso diário. Mas nas exposições solares intensas, brincar em parquinho, praia, tudo isso, é importante a gente já estar plantando nas nossas crianças. E além do filtro solar, quando a gente fala de prevenção na área da dermatologia, passa mais por onde? Cremes? Com que idade que a gente tem que começar essa rotina de autocuidado? Então, a gente já está comprovado que a partir dos 25 anos a gente já tem uma redução na proliferação. 25 anos? 25 anos. A gente já tem uma redução de produção de colágeno e um aumento da degradação. Então, a gente produz menos e consome mais. Então, já é o momento da gente começar a pensar isso. Como? Claro, alimentação, proteína, que é o que faz a gente produzir o colágeno. E aí sim, começar a pensar em alguns procedimentos, mas nada exagerado. E os cuidados com home care. Procedimentos, quais são os primeiros? A gente começa por onde e quando? Depende, varia de pessoa para pessoa, tem uma idade? Varia muito de pessoa para pessoa. Idade não é assim, tal idade faz isso, tal idade faz isso. Tem que ter uma avaliação dermatológica. Eu recomendo a partir dos 25 anos já ter uma rotina, 2 vezes por ano ir no dermatologista, para que a gente avalie principalmente o que a gente faz na cidade, é a mímica facial do paciente. Os músculos que a gente usa para falar, para se concentrar, e a partir dali a gente já vê que alguns traços de envelhecimento a gente acaba tendo em algumas regiões da face. Dependendo da expressão, se a pessoa é muito expressiva, por exemplo, ela envelhece mais rápido, ou aparece, depende da onde, a gente que mexe muito, por exemplo, jornalista, que a gente costuma mexer, gesticular, isso tem impacto? Tem, total. E não é nem... É a maneira como você usa mesmo os seus músculos da face. Então, tem pessoas que usam mais esse músculo, é um músculo que marca muito, e se marca é difícil tratar, porque forma uma coisa que a gente chama de quebra de pele. Pela força muscular, zilhões de vezes por dia, você acaba tendo uma quebra de pele aqui. E aí você tem que prevenir, você tem que ver que aquilo já vai ser formado lá pra frente. E aí, na movimentação muscular, a gente usa toxina, a gente usa um pouquinho de preenchedor em alguns pontos que você já nota uma assimetria facial, que você acaba trabalhando alguns pontos para que você não tenha essa queda muito importante de toda a musculatura facial. Eu já ouvi que o lado que a gente dorme, o travesseiro, influencia também. É mito ou é verdade? É verdade. Você acaba amassando muito o rosto, né? Tem pessoas que falam, mas eu acordo todo dia de manhã com essa ruga. Tem que pensar em mudar posição de dormir, mudar às vezes a altura de travesseiro, tudo isso. As mulheres ficam muito marcadas no aqui, colo, sim, porque dormem de lado, então tem que abraçar um travesseiro. A gente isso atenua? Porque essa atenua. Linha que eu acordo, por exemplo, eu acordo com essa linha marcada. Isso pode virar permanente? Claro, total, porque você imagina, você fica ali 8, 7 horas por dia nessa posição. Né? Então você tem que ou tentar dormir de barriga para cima ou abraça um travesseiro para não deixar o ombro cair dessa maneira. Então tem que se observar, né? Por que algumas linhas estão mais intensas de manhã? De manhã você devia estar descansada, mas é porque você ficou ali a noite inteira fazendo aquela linha.
Interessante. E uma vez já, digamos assim, né, a ruga instalada, né? A gente, por exemplo, eu sou de uma geração mais de 40 ali que não tinha essa preocupação, não fui ao dermatologista aos 20, não, né? Acho que isso é algo mais recente que a gente está tendo essa preocupação. Enfim, os efeitos da passagem do tempo já estão por aqui. O que a gente pode fazer? Então, a gente tem muita coisa para fazer. E sempre, ainda mesmo quem tem 40, 50 anos, a gente ainda consegue falar em prevenção. É. Porque tem coisas, na verdade, não é prevenção, você até trata linhas que já estão ali, mas que você tem que entender que aquele tratamento não é milagroso. Esse é o ponto. Você tem que entender que você vai estar sempre plantando na sua pele. O importante é fazer programação de tratamento. Como funciona isso? Conversar com um dermatologista, ter um dermatologista de sua confiança e ele vai te avaliar, ele vai te propor algumas coisas porque ele tem um olhar mais clínico e você também vai trazer suas queixas, porque cada um se visualiza de um jeito e se incomoda com alguma coisa. E aí, a partir dali, a gente faz um plano de tratamento, porque cada máquina, cada tecnologia vai te tratar em determinado ponto da sua pele. Tem tecnologia que vai lá na musculatura, então a gente sabe que a face é complicada, porque o corpo a gente consegue malhar, consegue produzir músculo, a face a gente não consegue. Então, para a gente estar sustentando, a gente precisa de tecnologia. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que está tendo aí é isso, né? É esse bonde preenchedor e a mesma coisa. Não, eu tô com a minha pele flácida. Ninguém vai te mandar engordar para encher aquelas linhas que você tem, por exemplo, no abdômen. E é o que tem feito no rosto. Você tá com ruga, você preenche e você vai ficar desse tamanho. Não faz o menor sentido. Então, hoje em dia, a gente preenche, sim, em pontos estratégicos para dar ponto de luz, bem essa coisa da iluminação mesmo, que a gente faz na hora de iluminar. Você consegue fazer com a pele? Com consegue, com certeza. É o que você faz com a maquiagem e você consegue fazer com o preenchedor. Como? Porque você vai em pontos específicos, tanto para dar o ponto de luz quanto para te tracionar. Então, com o preenchedor você consegue fazer pontos de sustentação, porque a gente tem os ligamentos da face e que a gente tem que trabalhar eles. A gente tem um ligamento que vem da boca para cá. E aí, se eu seguro ele aqui, eu já suspendo um pouco aqui. Então, eu não preciso ficar preenchendo ruga, eu só te sustento um pouquinho. E aí, complemento preenchedor, com tecnologias, laser, ultrassom microfocado, radiofrequência. Isso tudo a gente tem que fazer um sequenciamento de tratamento. Eu costumo dizer que, para quem quer envelhecer bem, tem que fazer programação. Não tem mágica, não é cheguei hoje, daqui a um mês meu filho vai casar, eu quero fazer um botox. Vamos fazer botox. Mas ele tem um limite. Não, eu quero eliminar essas rugas daqui. Não vou aplicar botox aqui. Vai paralisar o seu sorriso. E aí tem paciente que cisma com os pontos, você fala, não é hora para isso. Você veio em cima da hora de um evento, então você tem que estar sempre pensando, será que isso me incomoda? Vai me incomodar lá na frente? Então eu tenho que plantar para colher. Não tem outra maneira, né? Interessante. Você falou tudo. Tocou num ponto muito importante, doutora. Tem muita gente que, enfim, quer fazer, mas tem medo, porque a gente, né, vê por aí, tem exemplos, celebridades, enfim, ou pessoas conhecidas que às vezes tendem para o exagero quando a gente fala, né, de procedimentos, de preenchimento, de volumizar. Como fazer para balancear? E você falou das tecnologias. A tendência da dermatologia hoje é menos o volume e mais a tecnologia, a qualidade da pele. Como é que isso funciona na prática? É exatamente isso. A gente usa preenchedor de uma maneira com parcimônia e tem que estar sempre mesclando os tipos de tratamento, né? Porque hoje a gente entende muito bem da mímica facial, do que a gente vai ter lá na frente. A gente sabe como é que um rosto evolui no seu envelhecimento. Quando o paciente chega, desculpa te cortar, mas, por exemplo, eu estou chegando na primeira consulta, você já vai me olhar e a primeira coisa é estudar essa mímica facial? Exatamente. Você já vê, a gente tem que ouvir o que o paciente está se queixando, com certeza, mas ele também tem que me escutar. Eu tenho que dizer, ele chega para eu quero preencher lábio. Não, calma. Vamos começar te sustentando toda a região do suporte do lábio para daí, se precisar, a gente preenche lábio. Então, tem que confiar, né?
e tem que saber que tem as etapas de tratamento. E que o envelhecimento hoje é muito bacana, é muito perfeito, né? Essa história da cirurgia plástica. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não vou dizer não, que nunca, mas eu não tenho muito perfil de fazer uma cirurgia plástica na minha face. Por quê? Porque eu, né, tô sempre tentando tratar da melhor maneira possível e não sou muito de cicatriz, eu sou meio avessa a algumas coisas. Então, hoje em dia, eu acho que cada vez menos as pessoas vão procurar cirurgias plásticas. Você consegue, se substituir é uma palavra correta, mas você consegue lidar com esses efeitos, fazer um efeito que uma cirurgia tinha ali há 30 anos, né? Você viu uma mulher, né, chegava aos 60, já... Né, mulher, quem tinha dinheiro, quem podia, quem se preocupava com isso, fazia cirurgia. Hoje você consegue, com o tratamento e essa programação, não precisar, não querer a cirurgia e com tratamentos menos invasivos? Consegue, na maioria dos pontos da face, isso a gente consegue, mas tem que começar cedo, né? Tem pacientes que me procuram já com idade mais avançada, 65, 70 anos, que querendo fazer um ultrassom microfocado, que é essa tecnologia que trabalha mais profundamente ruga, enfim, e musculatura, e se queixando de algumas coisas que eu sei que eu não vou conseguir melhorar com um procedimento. Então, é muito importante saber o momento de começar, né? Se você é uma pessoa que acha que vai se incomodar com algumas rugas, mesma coisa os homens em relação a cabelo, né? Às vezes eu atendo um paciente com 20 anos, eu acho que está começando a cair meu cabelo. Se você acha, e se a gente está vendo isso, e se você acha que isso vai te incomodar lá na frente, a hora de tratar é essa. Aos 20? Aos 20, 25. Porque, ou você pensa assim, não, eu vou ficar calvo e tá tudo ok, né? Mas você tem que pensar o que você acha que você vai se incomodar lá na frente. Porque é prevenção. E é possível tratar? Você falou de queda de cabelo, a gente vai falar daqui a pouquinho especificamente sobre isso, tem perguntas sobre isso, mitos e verdades, a gente vai trazer, mas eu queria aproveitar o gancho, como a gente diz no jargão jornalístico. Dá para atenuar queda de cabelo com tratamento precoce? Dá para atenuar muito. Precoce, isso. Quando a gente atende um paciente já com uma calvície avançada, aí não tem jeito, né? Aí é implante, enfim. Mas se você quiser pensar que você não quer ficar calvo, tem tratamento, tá? Vou te dizer, não... E não é implante só depois, E não é né? só, você tem prevenção. Claro, não substitui implante, mas você segura muito aquilo. E pode ser que pela genética... Depende um pouco de pessoa para pessoa. Só antes da gente passar para essa parte do mitos e verdades, você falou das técnicas. Tem uma técnica que a gente tem ouvido cada vez mais falar mais, queria te ouvir um pouco sobre isso, que é dos fios de PDO. Né? São os fios, quem pôde já viu na internet, tem alguns tutoriais, mostra o fio passagem aqui. Dá a impressão, para quem é de fora, que é um pouco um meio termo. A gente falou da cirurgia, né? É mais invasivo que o procedimento, que uma agulha, mas não é uma cirurgia. Você faz no consultório, né, doutora? Faço um procedimento relativamente simples, né? Que tem que ser feito com todos os cuidados de asepsia, tudo, nada é brincadeira. Mas você não abre nada ali no rosto, no corte, não? Não, nada. Tudo é introduzido como cânulas ou agulhas. Mas o paciente vem sempre com a sensação de que é melhor do que o que a gente de fato consegue dar. Qual a indicação para ele? Ele levanta, para quem nunca viu, gente, são os fios que passam por aqui, né? Então, existem vários tipos de fio. O que é o PDO? Fio de PDO é uma substância chamada polidioxanona que é absorvível pelo nosso organismo. As primeiras vezes que usaram, e ainda se usa, é em cirurgia cardíaca. Então você sutura internamente e aquilo vai ser absorvido. E aí começaram a evoluir isso para a pele, e sabendo que a absorção do produto, ele também estimula a produção de colágeno. Então aí é um ponto bacana, porque ele tem vários tipos, várias dimensões, várias estruturas de fios de PDO. Tem os de sustentação, que a gente coloca e puxa, e aí traciona um pouquinho, então você puxa um pouquinho, mas ele não tem um grande poder de lifting, até porque na hora que você puxa, você acumula um pouquinho de pele aqui, então você não pode puxar coisa demais, porque essa pele tem que ir para algum lugar. Isso dá um upzinho, mas tem que ser uma pele já tratada. E você saber que
não é uma cirurgia plástica. Tipo, tem pessoas que falam, ah, não, eu quero ficar assim. Então, aí sim vai pra plástica, né? Mas o mais bacana do fio de PDO que eu acho é que existem alguns bem fininhos, fininhos mesmo, fio de cabelo, que a gente introduz em alguns lugares da face, uma trama, tipo um hashtag intenso, que a gente coloca e aquilo sustenta e estimula o colágeno. Onde, por exemplo, que tem um Pálpebra, a gente coloca 20, 15 fios na pálpebra, fininhos assim. Fica aquele monte de fiozinho. Não aparece? Não aparece nada, porque ele é fininho. Você introduz com uma agulha e tira a agulha. E o fio fica por baixo da pele. Se sente frio, não? Não sente nada. Na aplicação a gente anestesia o paciente e depois acabou. Fica um pouquinho roxinho, porque pálpebra. A gente faz muito também para essas linhas aqui de movimento de lábio, que a gente não quer volume, porque fica feio volumizar essa região. E aí a gente faz essas traminhas de fio de PDO. Então não é sustentação, é estímulo de colágeno. São fios mais finos. Aqui, quando o paciente não faz botox preventivamente, quando marca essa linha aqui, que a gente chama de uma vez marcado, o botox não resolve. Quer dizer, a gente tem que fazer botox para que não continue fazendo movimento, porque o botox, a toxina botulínica, é uma paralisadora da musculatura, então a gente precisa fazer para que aquilo não continue aprofundando, mas a linha estando ali é sempre complicado, porque aqui é uma região que a gente não preenche, né? Porque a gente pensa, linha funda a gente preenche, né? O raciocínio nosso natural. E aqui a gente não pode preencher por causa da vascularização que tem aqui. É contraindicação. Existem pessoas que preenchem, existem médicos que preenchem, mas eu não quero correr esse risco. E aí a gente pode fazer fio também aqui, porque o fio não é contraindicado, você fazer uma traminha aqui. Então são alguns pontinhos que o fio veio para complementar. Tem crescido a utilização dele? Tem crescido bastante. Agora eu queria entrar numa causa e efeito um pouco para nossa pele. Região de pescoço também, até do fio também? De fio. Ah, e a papada dá para melhorar? Dá para melhorar. A papada em si, e flacidez? Melhora. A gente melhora com tecnologia. Hoje em dia a gente usa alguns que a gente chama de uns produtos injetáveis que a gente chama de esvaziadores. Então a gente consegue consumir a nossa gordura em alguns pontos estratégicos. Essa nossa gordura que cai para cá, que a gente chama de jaw, a gente consegue reposicionar com preenchimento, com tecnologia, e se sobra um pouquinho a gente consegue esvaziar com produtos injetáveis. Então é muito lindo, você tem que fazer de tudo um pouco. Então não é uma mágica. Ah, não, eu vou fazer um botox e vou ficar maravilhosa. Não é, né? Hoje em dia tem muita coisa pra gente envelhecer bem, mas tem que estar sempre cuidando, como tudo. E dá para manter, quer dizer, a naturalidade se você fizer essa prevenção, esse tratamento aos poucos, é isso? É o ponto, a gente quer a naturalização. Hoje a gente está tentando bater nessa tecla para que o paciente entenda que é isso, que a gente tem que estar bem. É falar, alguém olhar para você e falar, nossa, você tá bem, mas não, nossa, você fez alguma coisa, né? Exatamente, ninguém tem que ver o que você fez, você não precisa sair dizendo para ninguém. Não é isso, não é uma bolsa que você comprou, que você quer que as pessoas vejam. É normal, é vida que segue, é você ir fazendo as suas coisas e os seus procedimentos, né? Você falou de gordura, e tem algo que, digamos, está na moda, assim, essa coisa do rosto mais fino, né? Isso dá para fazer também, você afinar o rosto, ter essa curva aqui? Dá, com certeza, mas isso a gente tem que sempre avaliar a anatomia do paciente. Se o paciente comporta aquilo, né? Cada um é cada um. Eu tenho, né, o lábio fino, eu tenho lábio fino, eu posso tentar um pouquinho de volume, mas eu não sou uma Angelina Jolie. E não vou ser. E não adianta me pedir, não adianta vir com foto tem de filtro isso, de Instagram. Eu ia perguntar isso, doutora. Às vezes chega no seu consultório, filtro, eu quero ficar assim. Isso, filtro de Instagram, isso daqui a pouco podia ser proibido, né? Porque tem um impacto na cabeça, né? Ali. Total. A pessoa não se vê mais, né? A pessoa só se vê naquele filtro. Gente, não dá pra chegar no consultório com filtro e falar eu quero assim, né? Não é assim até que funciona. Dá, mas tem que me escutar. Então vamos lá pra causa e efeito um pouco. Queria começar com um assunto que é minha praia, que é esporte. O esporte em alta performance, não necessariamente ser um atleta olímpico, mas quem gosta de treinar, gosta de correr,
produz impacto na pele? Isso porque eu já ouvi. Ih, a fulana faz muito esporte, vai ficar envelhecida, ou ficou envelhecida porque treina muito. Isso é mito ou é verdade, doutor? Não, é verdade, assim, o esporte, a atividade física intensa, assim como o sol intenso, o fumo, são coisas que produzem radical livre no nosso organismo e que fazem com que a gente envelheça um pouquinho mais. Na hora que você está produzindo radical livre e causando esse envelhecimento, você tem que dar um suporte para o organismo. Então, o atleta de alto rendimento, enfim, hoje em dia todo mundo está querendo ficar mais musculoso, tudo isso é bacana, é saúde, porque a gente precisa de músculo para nos sustentar, para envelhecer, então a gente tem que dar um suporte para o organismo, né? Ingerir proteína. Então é importante, o atleta de alto rendimento precisa do suporte nutricional e dermatológico. Precisa. E quando Precisa. fala alto rendimento, não é só um atleta olímpico, né? A gente tem muita gente, por exemplo, com mais de 40, assim, que tá treinando, tá gostando de treinar, enfim, se apaixonou por um esporte, tá fazendo um pouco mais forte ali, competindo eventualmente, já entra nessa categoria. Já entra. Toda vez que você tem um objetivo um pouquinho maior no esporte, você já fala que é alto rendimento, né? Não é uma coisa totalmente definida, mas você tem que dar suporte para o seu organismo para esse envelhecimento com esse impacto a mais. Você está consumindo muito mais, né? Então você tem que dar para o organismo. Correr, eu já ouvi dizer que aumenta a flacidez, quem treina correndo, verdade? Assim, não pelo movimento, não acredito. Eu particularmente, isso é uma posição minha, mas eu acredito que é um esporte que exige muito da pessoa, fora que também tem a exposição solar. Então, né, triatleta, enfim, competições, você não consegue muito optar pelos horários de treino, né? Se você é faz um treino regrado ali todo dia cedinho, é bacana, você está cuidando com o horário da exposição solar. Tem roupa de proteção, tudo isso tem que ser usado, né? Mas, ao mesmo tempo, se você vai fazer um triatlon, sei lá, começa às 6 da manhã, isso vai até meio-dia e você tá no sol, né? Então, é importante muito filtro solar específico e roupas específicas de proteção, né? Quando a gente emagrece, é uma percepção até pessoal, né? Teve uma época que eu comecei a treinar mais forte, emagreci, que foi ótimo, super bem-vindo, mas senti que a pele do rosto caiu um pouquinho também. Essa sensação tem alguma explicação técnica? Assim, a gente perde gordura aqui, perde aqui também? Perde aí também, porque a gente tem os nossos compartimentos de gordura. Aí sim, você tem que trabalhar a pele, estimula o colágeno, e aí você também tem que, aí muitas vezes, preencher um pouquinho. Agora, causa e efeito. A gente falou do esporte, menopausa, doutora. Qual o efeito que provoca na nossa pele? É gigante. Verdade. Isso existe. A gente, né, a nossa vitalidade, ela é hormônio dependente. A gente precisa dos nossos hormônios femininos e nós mulheres também temos um pouco do hormônio masculino que nos dá força, que nos permite estar com a pele viçosa, hidratada, o cabelo, unha, tudo isso a gente nota. E na hora que você fica com menos hormônio, você perde tudo isso. A pele resseca e ao mesmo tempo fica mais oleosa, então tem mulheres que começam a ter acne, o cabelo afina, o cansaço vem, a indisposição muscular, tudo isso. Então eu costumo dizer que para a pele é importante, é bem-vinda a reposição hormonal, mas é uma coisa que tem que ser conversada com o ginecologista, porque alguns pacientes não podem, né, enfim. E aquela, por exemplo, você falou do hormônio masculino, a testosterona utópica, a pomada, não é o suficiente para substituir, ela é diferente, né? Ela tem que ser avaliada. Tá. Não é um uso indiscriminado, as pessoas estão usando muito hormônio masculino. Vem pra mim com os efeitos colaterais. Quais? Hormônio masculino, ele dá queda de cabelo, né? É a testosterona, é um derivado da testosterona que faz cair cabelo. Então, as mulheres que tomam começam a ficar com a pele mais oleosa, começam a ter acne no rosto, a voz engrossa, eu falei do tópico, mas tá na pelo. moda essa coisa do chip, né? De você bota o chip Sim, de testosterona. Isso mas você recebe no consultório também? recebo direto e também o tópico Também? é remédio. Aquilo ali você tá pondo pra dentro. É transdérmico, que a gente chama, mas o produto está sendo penetrado. É só porque a via é pela pele, não é você tá tomando alguma coisa. Então tem que tomar cuidado. Tem, claro. É tudo
tem que ser prescrição médica, tem que ser avaliação médica. Perfeito. Agora vamos lá para uma última pergunta, causa e efeito, gente. Maquiagem. Prejudica a pele? Não, não prejudica. As maquiagens hoje em dia são muito boas. Elas, enfim, né? O que tem que tomar cuidado com maquiagem é prazo de validade, porque elas sempre duram, normalmente elas duram muito, né? Pra E quem a gente não até usa esquece todo de dia. ver depois, né? Exatamente, a gente não anota, você não sabe quando é que você abriu aquilo. Então, fica ali na pandemia, todo mundo ficou muito tempo sem usar maquiagem, voltou a usar. Então, é mais essa questão da validade. Algumas pessoas têm alergias a alguns componentes, tanto de maquiagem quanto de cremes, enfim, né? Isso eventualmente não quer dizer que uma maquiagem seja ruim, ela só causou alergia em determinada pessoa. Isso tem que ser visto e tem que retirar. Né? Pode chegar em casa a hora que for, tem que tirar a maquiagem, tem que limpar o rosto. E outra coisa que eu falo sempre, mesmo para quem usa só filtro solar. Hoje em dia tem filtro solar com cor, com base, que já substitui, ainda bem. É um ótimo motivo para o paciente estar usando filtro solar todo dia, né? Você já tá com a make. Mas usou filtro solar com ou sem cor, e homem, filtro solar todo dia, chegou em casa, tem que limpar, não é só sabonete. Tem que usar ou uma água micelar, ou um demaquilante. Você tem que tirar. O filtro solar, ainda bem, ele tem uma penetração profunda. Então, você tem que fazer a limpeza com algodãozinho ou lencinho umedecido. Qual é o risco se não fizer? O produto fica na pele, né? E aquilo vai ocluindo o poro, pode dar blefarite na pálpebra, mais chance de dar processos irritativos, acne. E, além disso, o produto que você usa à noite não vai estar penetrando. Então, você vai estar jogando fora um produto que você investiu, que você está investindo tempo no uso, tudo isso. Então, você usar um creme de tratamento numa pele que não está perfeitamente limpa, aquele creme tá ali, jogando dinheiro fora ali, né? Isso. A doutora falou sobre a blefarite, é um depoimento pessoal, né? Eu sou jornalista, trabalho geralmente maquiada. Agora, no último ano novo, eu fiz a virada, trabalhei na virada, usei maquiagem, cheguei muito tarde em casa, não tirei. No dia seguinte, acordei, achei que era terçol, tava com o olho inchado, depois achei que era conjuntivite, na verdade, coçando. Fui no oftalmo, blefarite. E aí falou exatamente por isso, a gente não tirar a maquiagem. E aí uma dúvida, tem que usar um demaquilante específico pro olho? É assim, de uma maneira, se for uma maquiagem leve, um rímel e lápis que seja suave, não precisa. Pode ser aquela água micelar normal. Mas se você usa produto à prova d'água ou maquiagens de festas, que são, né? Era uma prova coloca d'água. aquela colinha, cílio. Hoje tá na moda muito cílio postiço, né? Qual é a sua avaliação? Assim, tem que tomar cuidado? Muito cuidado. Eu, particularmente, não gosto de nada muito artificial, mas porque o paciente fica com aquela cola e aquele negócio ali o tempo todo. Não faz a limpeza correta, porque se fizer vai acabar tirando o cílio. Então, é um cílio, é um foco de infecção, aquilo ali, de infecção e de alergias. O risco é alto, né? É alto. Dá preferência àquele que você tira à noite, antes de dormir, coloca né? para uma festa, usa bastante rímel, limpa bem, eu prefiro. Outra coisa que é interessante e que também está muito em alta, que eu acho que vale um alertinha, essas maquiagens definitivas de sobrancelha, Sim. né? Isso dificulta muito a nossa aplicação de toxina botulínica. É porque, assim, se você tem a sobrancelha fininha, né, suave, enfim, e quer valorizar aquilo, vai numa tatuadora, não sei, essas maquiadoras, e faz a sua sobrancelha igual, um pouquinho mais forte. O problema é que elas fazem um V grande aqui, às vezes faz um troço aqui, e na hora que você faz a toxina, o paciente já chega para você com um V. A toxina normalmente dá uma discreta elevada que a gente tem como arrumar. Mas é muito mais difícil, sabe? Já vem uma cara que desenhada, não é da pessoa. Então, cuidado com esse tipo de coisa, eu acho sempre difícil. A gente está chegando na etapa final da nossa conversa e tem algumas perguntas que foram enviadas que eu queria passar para você, ótimo. doutora. Dulce Ângela pergunta, tem limite de idade para fazer procedimento? Não tem limite de idade, nenhum. Eu gosto muito, eu tenho pacientes de 80 anos que chegam lá querendo se tratar.
O que vale é você saber o que o procedimento pode te trazer. A pior coisa, tanto para o médico quanto para o paciente, é a gente fazer um procedimento que o paciente imagina que vai ser um resultado tipo de uma cirurgia plástica e você conseguir entregar ali 20% do que ele está imaginando. Então, você tendo consciência da realidade, do que aquilo pode te trazer, fechou. Você tem pacientes com mais de 80, por exemplo? Sim, muitos. Tem que fazem procedimentos? Sim. E tem efeito? E tem efeito, tem efeito. Trabalha a qualidade de pele, trabalha muito também a autoestima. O paciente sente que está se cuidando, que ainda tem anos de vida pela frente. É muito lindo, é muito bacana. Gabriela Breiternitz pergunta, e a gente falou já um pouquinho disso, mas acho que é legal voltar porque é uma dúvida, né? Dá para fazer, preencher sem ficar exagerado na face, e a dúvida dela é especificamente do lábio, né? O lábio é uma área difícil, né? Vê muita gente com bico de pato, assim, acaba ficando com aquela boca igual. Dá para fazer, doutora? Tem técnicas hoje que existem para dar naturalidade e volume? Como balancear? Então, tem que balancear, né? Não tem mágica, é aquilo que eu falei. Eu não vou ficar nunca uma Angelina Jolie. Não dá. Então, você tem que explicar para o paciente tem que entender que tem um limite, né, entre o que aquele lábio comporta e o que você pode dar, né? E é isso. Os preenchedores atualmente a gente não quer inflar o rosto para sumir ruga. A gente precisa trabalhar os pontos estratégicos para te dar um envelhecimento bonito, né? Marília Colói, acho que é um assunto bom para a gente caminhar para a nossa conclusão, pergunta sobre autocuidado. Muito se fala, uma expressão que hoje em dia está sendo falada muito. O que é uma rotina de autocuidado? Se pudesse descrever uma rotina básica que é preciso termos para a gente envelhecer saudável, como fazer uma rotina legal de autocuidado? Bacana. Eu penso isso todo dia. Assim, se eu tiver com pressa, o que você vai fazer? Filtro solar, sempre. Filtro solar, demaquilante e sabonete específico para sua pele, gel de limpeza, o que for. 2 vezes ao dia o gel de limpeza, o demaquilante à noite e o filtro de dia. A maquiagem pode botar depois do filtro? É para ser depois do filtro. Antes do filtro, tudo que você quer tratar o rosto, porque o filtro faz barreira. Então, acordou, lavou com seu sabonetinho específico, vitamina C de manhã ou algum produto antioxidante, porque o sol oxida a nossa pele. Oxidar é envelhecer. É envelhecer, é produzir radical livre, tudo isso. Então você aplica tipo vitamina C. Se for para escolher vitamina C, vitamina assim, C. A gente olha aquela bancada de produtos caríssimos, porque são caros, né, doutor? São caros. E eu costumo dizer, vai comprando aos poucos, vai fazendo seu arsenal, e depois vai repondo um por mês. Enfim, os produtos duram 3 meses, né? Vitamina C, rosto todo. Tem que ter específico para o olho ou dá para aproveitar alguma? Algumas vitaminas C a gente pode usar na pálpebra, mas se puder introduzir um produto específico para a pálpebra e aproveitar ele um pouquinho no lábio. Que interessante, dá para botar aqui, assim, sim, no contorno dos olhos? Eu gosto bastante. Legal. Aí filtro solar e make, né, de manhã. E aí o dia todo, à noite, demaquila, lava de novo com gel de limpeza e aí algum produto noturno um pouco mais hidratante ou eventualmente no inverno um pouquinho de ácido. Os ácidos a gente sempre pede para mesclar um de ácido, um de um fator regenerador para a pele. E se conseguir fazer isso, tá perfeito. O de óleos usa de manhã e à noite. E é isso, aí é uma pele feliz, porque está sendo cuidada, está sendo tratada. Adorei essa expressão, uma pele feliz. E ao longo do dia, muita água, né, doutora? Muita água, é isso. Vamos até beber a nossa aqui pra gente fechar. E aí eu queria que você fechasse um pouquinho com algum recado para nós, mulheres e os homens também. O que a gente pode falar quando a gente fala de Nosso papo é sobre dermatologia, mas dermatologia a gente é muito autocuidado, né? E a doutora faz um trabalho muito focado nisso, né, doutora? Quem acompanha pelas redes sociais. Da gente se cuidar, se amar, passa pela autoestima também. Como é que a gente pode fechar essa conversa? Então, eu acho que a gente não pode ficar tão focada em algumas coisas. Tô com essa ruga aqui. Ok, a ruga vai estar ali, a gente vai ter que trabalhar ela. Mas trabalhar o viço da pele, né? A pele hidratada, isso é bacana, né? É o mais bacana ao meu ver. E como? É muito líquido, é água, é hidratação isso. Com cremes, é cuidado, é filtro solar e é alimentação, né? Alimentação mais saudável, né? Sempre. Perfeito. Né? E se, claro, conseguir fazer uma organização de algum tipo de procedimento que seja
2 por ano. Ah, não, vou fazer toxina uma vez só por ano, porque fica pesado, enfim. Mas se organizar, né? Abrir o jogo com seu médico e colocar os seus limites e os seus objetivos. Isso é muito bacana. E fechar junto, né? Fechar junto. Seu dermatologista, seu maior parceiro. É isso, né? Doutora Natália Burian, muito obrigada por essa conversa. Obrigada a vocês. Até a próxima conversa. Até a próxima consulta. Saúde!